Olá, espero que todos vocês estejam bem. Hoje lhe trago o iceberg de Game Shakers. Cadeira nova? É, uma cadeira nova. Eu comprei duas iguais. Senta. O iceberg é uma lenda que surgiu no Reddit, que vai desde a superfície até a camada mais profunda, saindo do nível 1 da superfície, que são curiosidades que todos nós sabemos, até o nível 2, que são curiosidades estranhas, até chegar no nível 3 do iceberg, que são curiosidades sombrias sobre a série. Vai ter um medidor que vai medir a profundidade do iceberg. Todos os jogos de Game Shakers. Sim, eu sei, vocês já repararam que nos jogos de Game Shakers, em quase todos os episódios, eles estavam desenvolvendo um jogo, mas o que poucos sabem é que cada jogo que estava sendo desenvolvido pelas Game Shakers era reais no próprio jogo Skywheel, onde conta a história de um golfinho que tenta pegar alguns docinhos. Esse jogo foi real, desenvolvido pela Nickelodeon. A Baby queria ser a Kenzie. As audições para escolher o elenco de Game Shakers, Chris Coulter, mais conhecido como Baby, ela fez as audições para interpretar a Kenzie, mas os produtores resolveram colocar ela como Baby por conta da sua atuação de liderança. Os auditores da Nickelodeon resolveram considerar a atuação dela, já que era a primeira atuação dela na TV e principalmente na Nickelodeon. O Triple D era um fantasma. A primeira atuação do Triple D era na série Hunter's Way. Ele interpretava... Você que chegou até aqui, escreva nos comentários a palavra laranja. Para as pessoas que não chegaram até aqui no vídeo, olhar para os comentários e pensar por que laranja, aproveite, se inscreva no canal e dê uma olhada para ver se o sininho está ativo, para vocês serem o primeiro a saber as novidades sobre a Nickelodeon. Havia uma família na série que passava por uma família. Ele se mudou para uma casa nova. Em seguida, as crianças descobriram que tem um fantasma no sótão. Em seguida, eles tornaram um amigo da nova família. Por conta da bela atuação do Triple D, acharam o papel perfeito para ele na nova série da Game Shakers. Double D e o refrigerante de laranja. A primeira atuação de Kel Mitchell, mais conhecido como Double D, foi no seriado Kenan e Kel, onde ele interpretava o Kel, um garoto que amava refrigerante de laranja. Kenan e Kel era a série com maior audiência da Nickelodeon norte-americana. Eles fizeram um filme se chamado Good Burger, mas depois dessa interpretação ele nunca mais foi chamado para fazer nenhum papel na Nickelodeon, sem ser no papel de Game Shakers. O episódio intitulado Franks. No episódio de Game Shakers intitulado Frank's Robot, é uma referência ao filme Forrest Gump, que conta a história de um corredor que tem o único objetivo de correr ao longo da história. Vai tendo diversas ideias em Game Shakers. O nome dele é chamado como Tom. Ele fala sobre todas as paixões e conclusões dele e também sobre os amigos dele que ajudaram ele a chegar onde que tá, se referindo apenas em Game Shakers. A cabeça do personagem Gibby. Sim, eu sei, o Gibby é outro ator de outra série, mas que pouco sabemos é que a cabeça de Gibby foi achado no episódio Jaqueta de Kenzie, quando ela perde a jaqueta que ela pagou mais de $500. Nesse episódio ela vai nos achados e perdidos e não encontra a jaqueta, mas podemos perceber que ela encontra a cabeça de Gibby do outro seriado. Kenzie é completamente uma skatista. Isso eu tenho certeza que vocês não sabiam, mas a Madison Shipman, mais conhecido como Kenzie, ela é uma skatista. Os pais dela resolveram colocar ela na aula de skate com apenas 5 anos. Ela se tornou uma skatista, mas depois de muito tempo ela começou a gostar de atuação e resolveu começar a fazer interpretação e foi chamado para a série de Game Shakers. Além disso, ela é uma dubladora profissional que faz a voz do Snoopy no filme. O Hudson é brasileiro. O ator Thomas Cook, mais conhecido como Hudson, nasceu na cidade de São Paulo e é brasileiro. Apesar de seus pais serem descendentes de poloneses, ele nasceu em São Paulo e sim, ele fala mandarim, um pouco de francês por ter morado na Europa, sem contar do português. Apesar dele querer ser ginasta na infância, ele fez um teste em Game Shakers e passou como Hudson. Agora vamos começar a nos aprofundar no iceberg, indo para a camada mais profunda com curiosidades estranhas. Vamos para o nível 2 do iceberg. Triple D bebendo muito refrigerante. O ator que interpreta o Triple D começou a beber bastante, chegando muitas vezes bêbados nas gravações e entrevistas. Ele falou que bebia muito na carreira dele e começou a despencar por conta das bebidas. Depois de muito tempo, ele começou a largar o refrigerante que deixava ele completamente bêbado, quando ele começou a participar de Game Shakers e começou a parar de beber. Levantar a audiência a qualquer custo.
Não é de hoje que sabemos que para levantar a audiência de Game Shakers eles resolveram fazer um crossover com Henry Danger, onde eles vão para Swellville e acabam ficando na casa da Piper, e em outro episódio, quando Henry vai para Nova York, Baby acaba se apaixonando por Henry, mas acaba descobrindo que Henry só foi para Nova York para visitar a sua amiga de infância. Cenas impróprias para crianças. Apesar da série Game Shakers ser uma série infantil, tem muitas cenas de romance, como no episódio em que Kenzie, de 13 anos, se apaixona por Henry, de 16. O criador Dan Schneider achou certo colocar Baby apaixonada por Henry de Game Shakers, mas em muitos momentos foram excluídos como cenas de beijo no carro por serem impróprias. O episódio excluído. Não é de hoje que sabemos que a Nickelodeon tem alguns episódios que são exibidos, apesar das gravações com cenas perigosas, até mesmo cenas impróprias, como o próprio primeiro episódio intitulado Skywheel. Esse episódio era para ter originalmente 1 hora de duração, mas foi tirado várias partes, por exemplo, na parte onde eles conhecem o Hudson. Não era a primeira escolha. Chris Cochen, mais conhecido como Baby, não era a primeira escolha para ser a Baby, já que ela era uma dançarina e não uma atriz, como seu primeiro papel em Game Shakers. Apesar dela querer interpretar a Kenzie, foi colocada para interpretar a Baby em seu papel, mas ela chegou a namorar com algumas pessoas do elenco de Game Shakers, como alguns atores como Thomas Cook, Triple G, e também do elenco de Henry Danger, conhecido como Jace Norman. Agora as coisas vão começar a ficar sombrias e assustadoras. Vamos começar a descer para o nível 3 do iceberg. O cancelamento de Game Shakers. Sim, todos nós sabemos que Game Shakers foi cancelado, mas ainda por culpa do criador Dan Schneider. Quando começou a surgir polêmicas relacionadas com ele, era muito íntimo com suas atrizes. Quando a série foi pausada por 3 meses, a Nickelodeon falou que iria retomar em poucos meses, mas não foi isso que aconteceu. Logo após tiveram que cancelar Game Shakers com apenas 3 temporadas. A rivalidade entre as atrizes. Apesar da série ser completamente infantil, começaram a surgir rivalidades como a inveja de Kenzie e Baby de Game Shakers. Começaram a surgir boatos que as duas se detestavam por conta dos papéis. Kenzie sempre gostava de aparecer, mas acabava sendo cortado diversas cenas ao longo da série. Ela chegou a cogitar a sair das gravações, principalmente das gravações feitas pela Nickelodeon de Game Shakers. Mudaram completamente. No roteiro original de Game Shakers, eles iriam colocar 2 garotos que desenvolveriam jogos criando Game Shakers, mas depois de muito tempo, os roteiristas tentaram colocar 2 garotos não como desenvolvedores, mas sim como ajudantes, e 2 garotas que comandavam a indústria de jogos, e Double D seria a celebridade que iria produzir a música. O episódio de terror. No episódio de Halloween de Game Shakers, Double D pregava algumas peças em Triple D. Na última peça, ele iria ser picado por uma cobra, mas na realidade o ator Kel Mitchell foi realmente picado por uma cobra e teve que ser internado na cena em que ele aparece no hospital, mas as cenas reais da produção acharam melhor cancelar o episódio, por isso só mostra ele no hospital. As aparições na série. Em quase todos os momentos na série aparecia referência como de Brilhante Vitória e o boneco Rex. Os fãs assimilaram o boneco Rex com o boneco Chuck na série. Os criadores, como diversas teorias foram criadas como supostas aparições como a cabeça de Gibby, entre outros, ainda mais por Triple D ter feito alguns filmes de terror, começaram a surgir ainda mais teorias. Todos os personagens de Game Shakers morreram. Não é de agora que sabemos que Triple D participa da série de Game Shakers. Começaram a surgir teorias que ele acabou morrendo na série quando estava em seu avião junto com todas as crianças e todos os personagens de Game Shakers e acabou virando um fantasma. Começou a assombrar as casas, se referindo à série A Família Hatman, que conta a história de um garoto que é um fantasma. Mas esse foi o iceberg de Game Shaker, contando curiosidades sobre a série, desde Thomas Cook ser brasileiro até a teoria sobre eles ter virado um fantasma, saindo do nível 1 até o nível 3. Mas se você gostou, clique em gostei e se inscreva para receber mais vídeos. Tchau a todos e nos veremos em breve.